Bom dia, eu sou o aluno do curso de aperfeiçoamento de praças Glauco, né? Eu trabalhei muitos anos na Rádio Patrulha, na cidade de Ji-Paraná. Hoje, atualmente, eu estou aqui servindo no GP do Distrito de Nova Londrina, né? Que é subordinado à cidade de Ji-Paraná. Então, estamos aí fazendo um curso de aperfeiçoamento e neste vídeo eu vou explicar e explanar um pouco sobre os códigos de encerramentos de ocorrências, né? Onde nós temos aqueles que são utilizados pela guarnição, que está de posse da tecnologia embarcada do smartphone ou do tablet, né? Utilizando do PMROM Mobile. Eles utilizam esses códigos de encerramentos e também outros códigos de encerramentos que são específicos e exclusivamente do despachador de viaturas, do CIOP ou das centrais de operações, no caso do interior do estado, e CIOPs em algumas cidades, certo? Nós vamos tentar explanar um pouco, explanar sobre esse assunto. Bem, enfim, vou mostrar aqui para vocês agora. Eu já estou logado aqui no sistema CISEG, no computador, onde nós utilizamos o sistema para despachar viaturas e encerrar ocorrências. E aqui, através dessa tela, nós vamos explanar um pouco sobre todos esses tipos de códigos de encerramentos de ocorrências, correto? Vou mostrar aqui para vocês agora. Podemos ver aqui, nós estamos aqui logado no CISEG. Esse aqui é o código, é o de treinamento, né, do curso de aperfeiçoamento de praças, onde nós temos aqui, né, onde nós podemos gerar ocorrências, né? Essas aqui são ocorrências que já estão geradas, correto? Onde nós podemos empenhar viaturas, desempenhar, e logo aqui mais à frente nós temos esse X, que você clicando nele você pode passar a utilizar os códigos de encerramentos das ocorrências. Bem, para fim de exemplo e didático, eu vou utilizar uma ocorrência dessas aqui, né? Para que possamos entrar. No caso seria, vou pegar essa primeira aqui, ó. Eu clico aqui, certo? E aí vai abrir uma segunda tela, onde eu vou ter acesso, eu como despachador, né, do CIOP, vou ter acesso a parte de encerramentos. Nós temos aqui, ó, os dados da ocorrência, né? Temos também abas que podemos cadastrar envolvidos e abas de gerar de dados de ocorrência. Nessa de dados de ocorrência nós temos aqui, ó, os códigos de encerramentos, certo? Que são utilizados pelo despachador da central. E aqui nós temos também, vou abrir aqui para vocês verem, ó, todos os códigos de encerramentos possíveis para encerramentos de ocorrências policiais, né? Vou começar explanando aqui do começo, né? Primeiramente nós temos esse de relato de ocorrência, que é um código de encerramento, né? Que nós podemos verificar. Esse relato de ocorrência, esses primeiros aqui, eles diferem dos demais no seguinte quesito: esses aqui são utilizados mais necessariamente pelas guarnições que estão de serviço na rua, no serviço operacional, e dispõem da tecnologia embarcada. Esses códigos de encerramento são utilizados especificamente por eles. Por exemplo, nós temos aqui o BO relato de ocorrência, que é o CF08. Esse CF08 ele é utilizado assim para encerrar as ocorrências que a guarnição foi empenhada e que ocorra uma situação não delitual, não tem assim um delito propriamente dito, mas que para formalização do atendimento policial e para o fornecimento de uma cópia do registro, né, ele será utilizado. E também para um registro de operações policiais, inclusive os casos de apoios a outras instituições. Nós vamos fazer esse relato, que ele vai deixar registrado que a guarnição esteve ali,
que a guarnição esteve ali no local. Nós vamos utilizar esse tipo aqui, relato de ocorrência, ó, por exemplo. E aí a guarnição vai dar seguimento nisso daí, certo? Nós temos aqui também o CF03, que também é uma opção utilizada pela guarnição, né, que está na rua. Quando ela chega num determinado local, que ela vê que aquela situação se trata de uma confecção de um termo circunstanciado, isso aí é um modelo, uma modalidade de registro, que o encerramento é destinado a ocorrências de infrações de menor potencial ofensivo, né? Onde haja flagrante delito, o policial deve se atentar principalmente para o fato que a condução dos envolvidos, a delegacia ou outro local não impede a lavratura. Isso aí é para ser feito no local. Quando as condições no local não for favorável à lavratura, né, aí se houver a necessidade de retirar do local os envolvidos de menor potencial ofensivo, podemos sair do local, até para preservar a integridade, porque às vezes o policial chega no local, se trata de um crime de menor potencial ofensivo, porém o local está muito tumultuado, corre muito risco. Então somente nesses casos é recomendável que a guarnição, para resguardar tanto a integridade física própria como dos envolvidos, se desloque a um outro local para confeccionar esse termo. Porém, se estiver tranquilo, for possível fazer no local, nós fazemos esse termo circunstanciado no local, né? Importante salientar que, para que possamos fazer o termo circunstanciado no local, além de se tratar de crimes de menor potencial ofensivo, nós temos que observar para o quesito que as partes têm que se comprometer, o autor do fato ele tem que se comprometer a assinar o termo que vai intimá-lo. Ele vai sair dali com a pauta já marcada, encaminhando direto para a GCRIM. E quando ele se compromete ali em assinar o termo, olha, policial, vou assinar o termo sem problema, concordo, não quero ser conduzido para a delegacia, a gente confecciona no local, né? Caso houver recusa dele, a gente infelizmente não vai ser possível confeccionar esse termo circunstanciado, vamos ter que conduzir para a delegacia. Mas ainda assim, se lá na delegacia, depois ele se acalmou, ele resolveu, olha, eu pensei melhor e eu quero colaborar, eu quero assinar. Lá na delegacia nós faremos esse termo circunstanciado, certo? Onde ele vai se comprometer, comparecer em juízo para resolver a situação do delito de menor potencial ofensivo que ele cometeu e vai assinar, certo? Nessa opção, isso aí também é utilizado pela guarnição que está na rua embarcada com tecnologia mobile, né? Não é uma opção utilizada pelo despachador da central. Nós temos também aqui o CF01, comunicação de ocorrência policial. O que seria esse CF01? Esse CF01 ele seria, digamos assim, um registro de comunicação de qualquer tipo de infração penal, crimes ou contravenções, incluindo, por exemplo, recuperação de objetos subtraídos de atividade criminosa, não importando o grau da ofensividade, né? Maior ou menor potencial ofensivo, ou seja, pode ser um crime de maior ou de menor potencial ofensivo, desde que não estejam presentes as condições que permitam a lavratura do termo circunstanciado ou a prisão e apreensão de adolescente. Então, assim, isso aqui a gente vai utilizar para uma situação que não vai ter como fazer o termo circunstanciado, não cabe ali. Pode ser tanto maior ou menor potencial ofensivo, só que infelizmente por um motivo ou outro adverso, não vai ser possível a lavratura do termo circunstanciado, certo? Também utilizado pela guarnição no local. Nós temos o CF02, né? Que é o prisão e apreensão, CF02, né? Que basicamente é o formulário de registro, né? De encerramento de ocorrências em que houver a prisão do suposto autor do fato ou apreensão de um adolescente que possa ter cometido alguma infração penal de menor potencial ofensivo, né? E nós não podemos confundir essa condução para a delegacia desenvolvida para esse delegado, nesta última situação, não deve ser feita
pelo delegado naquela situação, as dependências do prédio da delegacia, procedimento adequado e maior prejuízo em prisão flagrante portará o fator de crimes, tá? Tô dando uma consultada aqui, pessoal, pra gente ficar com o procedimento correto, mas enfim, essa aqui se trata quando tem a prisão ou apreensão de menor, né? Numa situação que você prendeu ali o delito e vai ter que ser conduzido para a delegacia para se fazer o flagrante delito, né? É o que é utilizado isso daí. Que a gente vai realizar a prisão e conduzir até a presença do delegado. Apreendeu um menor que cometeu um ato infracional, né? Ou prendeu um maior que cometeu uma infração penal, um crime propriamente dito, a gente vai conduzir, a guarnição prendeu e vai conduzir para a delegacia. A guarnição que está lá com o PMR mobile vai fazer o procedimento no local e conduzir a presença da autoridade policial. É utilizada para isso. Temos também essa outra opção que também é utilizada pela guarnição de serviço que está no local. Ela chega no local por um motivo ou outro que foi empenhada e ela chegou lá no local e não constatou nada. Foi uma averiguação policial sem alteração. Esse código de encerramento ele é destinado às solicitações onde a guarnição não constate anormalidades, né? Deve ser utilizado uma das naturezas abaixo, pois apenas com elas é compatível. A averiguação de pessoas em atitude suspeita, a averiguação de um veículo suspeito, uma averiguação em residência, em comércio, onde a guarnição chegou ao local, abordou a pessoa, averiguou o veículo, averiguou a residência ou comércio por qualquer situação que tenha sido passado para a central e chegou no local, olha, está sem alteração, não tem alteração nenhuma aqui. Abordamos a pessoa deu a justificativa dela, abordamos o veículo está ok, não tem nenhuma providência a ser tomada. Aí a guarnição que chegou no local vai utilizar esse código de encerramento de averiguação policial sem alteração, certo? Temos também essa outra aqui, providência de trânsitos tomada. Ele é um formulário, pessoal, utilizado para o encerramento de ocorrências destinado a situações onde sejam constatadas apenas providências de trânsito, como uma infração de trânsito, a remoção de um veículo, um recolhimento de um documento de trânsito, ou seja, a guarnição lá no local viu que vai ter que atuar apenas baseada no Código de Trânsito. Fazer uma multa, recolher um veículo, infrações de trânsito. Então a guarnição vai utilizar esse código de encerramento. Também não faz parte da central da CIOP. Esse aqui não é um código para encerramento através CIOP, é através da guarnição que está no local. Ok, tomou providências de trânsito, recolheu o veículo, aplicou as multas, vai utilizar esse código de encerramento. Nós ainda temos também esse CF12, que é o resolvido no local. Também é um código de encerramento a ser utilizado pela guarnição que está lá, que foi até o local e constatou alguma situação, porém era uma situação que dava para se resolver no local. Ele é destinado em situações em que a presença da equipe foi suficiente para resolver aquela situação na qual ela foi empenhada. Por exemplo, teve um atrito verbal, uma discussão no local, a guarnição chegou lá, resolveu, as partes se acalmaram, disseram que foi apenas uma discussão, né? E foi possível resolver no local. É um exemplo disso. Um apoio, um auxílio, de repente chegou no local, tinha acontecido um crime, porém chegou lá, não era um crime, o cidadão escorregou na sua residência, se machucou, se feriu, a guarnição foi até lá, prestou o devido apoio ou acionou a ambulância, né, para poder socorrer o cidadão, ou a própria guarnição prestou esse socorro. Foi uma situação que foi resolvida ali no local. Não houve necessidade de prisão, não tinha crime, não tinha delito. Então a guarnição vai se utilizar esse código de encerramento CF12, que é o resolvido no local, certo? Agora nós vamos passar a observar aqui esses códigos de encerramento que eles já são destinados a serem utilizados pela central de operações, pelo CIOP, né? Então, assim,
tem esses aqui que quem que é? Por exemplo, eu como despachador da CIOP, estou aqui com esse sistema na mão, empenhei a viatura, né, por um motivo ou outro, não foi o caso da viatura encerrar essa ocorrência, ou não houve empenho devido ao tipo de encerramento. Então tem esse CF, por exemplo, aqui, né? Fatos sem informações para registro, né? Não, foi uma denúncia, a pessoa ligou ou não passou informação nenhuma, você viu que era um trote ou coisa desse sentido, não houve necessidade de empenhar uma guarnição. Não tinha informações suficientes para o registro. Aí eu retornei a ligação, que aqui tem a própria orientação, o despachador deverá retornar a ligação ao solicitante, não consegui por um motivo ou outro, não tinha dado nenhum para se registrar. Talvez, possivelmente, um trote. Então, eu vou encerrar, eu mesmo como despachador, vou encerrar essa ocorrência por aqui e não vou encaminhar para ninguém, porque não houve essa necessidade, né, de encaminhamento para ninguém, certo? Bem, temos aqui ainda esse outro CF aí, que é a ocorrência inexistente, certo? Que também se trata de um encerramento feito pela central de atendimento, onde foi verificado que não tinha uma ocorrência, né? Também pode se tratar de um trote. Despachador, a gente retorna a ligação para quem solicitou, não consegue contato com o número não chama mais e não consegue mais nenhuma informação para a ocorrência, e você viu que aquela ocorrência na verdade não existia. Pode ser exatamente um trote. Então, a gente não vai empenhar uma guarnição e vamos utilizar desse código de encerramento, né? Temos aqui o CF13, um atendimento dispensado pelo solicitante. É aquele atendimento que o solicitante ligou, solicitou por um motivo ou outro, e depois talvez o próprio solicitante liga e fala: olha, já resolveu a situação, já está tudo tranquilo aqui, os dois se acertaram, discutiram, mas está tudo tranquilo, e o próprio solicitante resolve encerrar, né? O chamado já tinha sido gerado, né? Porém, antes que isso fosse despachado uma guarnição, houve um retorno do comunicante desistindo do atendimento. Aí eu vou encerrar por aqui e não vou nem precisar empenhar uma guarnição no local, porque ele mesmo ligou dispensando. Ou às vezes eu poderia ter empenhado, porém ele ligou antes que a guarnição fosse até o local e ele mesmo dispensou o encerramento, né? Então aí a gente utilizaria esse CF13, né? Atendimento dispensado pelo solicitante. Salientando que essas CFs aqui é utilizado não pela guarnição, né, que está no local, mas pelo despachador que está aqui com o CISEG aberto, e ele vai utilizar isso aqui, esses códigos de encerramento para fazer esse encerramento. Nós temos ainda aqui a ocorrência duplicada. O que seria esse código de encerramento ocorrência duplicada? Utilizado pelo despachador. O despachador que vai utilizar esse caso. Esses não são mais casos que a guarnição embarcada com a tecnologia de mobile vai utilizar. Ele vai utilizar essa ocorrência duplicada em situações é realizado unicamente pelo despachador para situações que houver sido criado outros registros no sistema pelos atendentes do 190 para uma mesma ocorrência, né? Aí deve ser mantido para empenho as guarnições apenas o primeiro registro realizado e os demais devem ter as novas informações que tiverem sido coletadas cadastradas. No primeiro registro, através da função complementar à ocorrência. Teve duas situações empenhadas, porém, uma delas teve um adendo, você adicionou lá, você complementou a ocorrência, você vai deixar o complemento, né, da ocorrência, porque é uma informação nova. Às vezes o cara solicitou, teve 2 chamados aí, mas no segundo chamado que foi gerado, ele passou mais informações sobre a ocorrência. Você mantém aquela ocorrência, né, encerra uma delas, porém você mantém
a função de complementar a ocorrência, para que mais informações que foram passadas em nenhum dos dois atendimentos permaneçam. Você apenas vai encerrar uma, por caso que foi gerada duas ocorrências para a mesma situação, mas aquele campo de complementar ocorrências, quer ver? Vou sair rapidinho daqui para mostrar para vocês que no caso seria aqui, esse campo aqui exatamente, tá vendo? Esse íconezinho seria complementar a ocorrência, porque às vezes foi gerada duas situações, né, da ocorrência, aí uma delas foi complementada. Qual que eu vou? Eu vou deixar esse complemento para que a informação que chegue para a viatura seja uma informação mais completa, né? Então, uma delas será encerrada porque é uma ocorrência duplicada, porém a gente vai manter o complemento ali da informação a mais que pode ter sido colhida por um dos atendentes, né? Voltando aqui aos códigos de encerramento, ocorrência duplicada, tá aqui, falta de patrulha, demanda reprimida. Quando que é que vai ser utilizado? Vou encerrar aqui, o despachador vai encerrar porque não tinha patrulha para mandar, não tinha, né? É utilizado pelo despachador da central de emergência, né, CIOP ou CEOS, né, para situações em que não tiver viatura disponível para empenho, né, para o atendimento daquela situação. Informando, pessoal, que o atraso do atendimento da ocorrência pela indisponibilidade momentânea de viatura não configura a condição para demanda reprimida. Por exemplo, é só uma condição momentânea. A patrulha está ocupada ali momentaneamente, porém não vai impedir de que ela seja despachada para fazer esse atendimento. Não é o caso de preencher essa demanda reprimida. Essa demanda reprimida, ela não se configura pela falta momentânea de uma viatura para atender aquilo ali no momento, né? Até porque não é todo momento que o despachador vai ter uma viatura desocupada para mandar naquele exato momento. Mas daqui a pouco a viatura desocupou, 10 minutinhos depois desocupou uma viatura. Você vai empenhar ela ainda assim, porque ainda é um prazo cabível para que se faça, né, esse atendimento, certo? Aí nós temos também aqui o atendimento encaminhado para o Batalhão de Polícia Ambiental. O que seria esse encaminhamento para o BPA, né? Isso aí seria um meio utilizado pelo despachador da central, onde ele recebeu uma denúncia no 190, né? E as situações, a princípio, exemplo, se trata de uma informação que não se tratava de um flagrante delito, né? Ou mesmo que dependia de uma ação, de um planejamento maior da unidade de polícia ambiental. Então eu recebi uma denúncia lá, por exemplo, o cidadão ligou e falou: olha, está tendo invasões de terras ambientais em tal local, as pessoas invadiram umas terras lá, estão extraindo minérios, estão desmatando a mata. Então não é aquela situação que você vai empenhar uma viatura para ir até o local, você vai pegar, colher essas informações e encaminhar um atendimento para o BPA, que seria o órgão responsável para poder fazer esse planejamento, né? Essa unidade de policiamento aí, para que fosse feito uma análise melhor da situação e tomar as devidas providências em uma data posterior após um planejamento. Isso seria um atendimento encaminhado para o BPA, né? Vazão de terras, de reservas ambientais, extração de minérios ilegais, né? Desmatamento da flora, da floresta, enfim. Temos também esse atendimento encaminhado para a P2 da UPM. O que seria esse código de encerramento, que também é utilizado unicamente pelo despachador da central de emergência? Seria o quê? Seria uma comunicação, você recebeu lá no 190 uma comunicação de uma informação que não se trata de flagrante delito, mas de uma ocorrência criminosa, né? Praticada em momento diverso do informado, né? O que poderia ser isso? Bem, para citar um exemplo aqui clássico, né, que a gente recebe muitas denúncias no 190, Polícia Militar é sabido disso. O cidadão liga lá e fala: olha, do lado da minha casa aqui é uma boca de fumo, entendeu? E todo dia as pessoas ficam fumando, eu sinto cheiro de maconha, entra muita gente aqui, sai muita gente,
Eu já vi o cara ali com umas coisas no bolso, um cara chega, dá o dinheiro, ele pega o dinheiro, guarda no bolso, entrega um material para o cidadão. Então, assim, seria uma denúncia para ser encaminhada para P2, que a P2 seria o nosso sistema de inteligência, onde pudesse fazer uma maior investigação para tomar uma futura postura com relação ao fato. Não seria o fato de você encaminhar a viatura no exato momento. Isso aí seria, no caso, um encaminhamento para P2, né? Setor 03, setor 03. Nós teríamos aqui também um atendimento encaminhado para outros órgãos. O que seria isso aqui? Isso aqui também é utilizado pelo Central de Operações. Como ele faria isso? Esse atendimento encaminhado aos outros órgãos seria, por exemplo, um chamado que teve no 190, em que seria responsabilidade de um outro órgão. Aí o despachador vai fazer o quê? Ele vai encaminhar esse atendimento para outro órgão, que seria a competência dele. Por exemplo, um acidente de trânsito em uma rodovia federal, né? Onde haja um órgão da Polícia Rodoviária Federal para proceder o registro. Chegou uma denúncia lá, teve um acidente de trânsito aqui na BR-364, por exemplo. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer contato com o órgão da Polícia Rodoviária Federal sob responsabilidade do local, informando sobre esse acidente, que seria de competência deles, né? Em vez de eu encaminhar uma viatura nossa, da Polícia Militar, para atender esse acidente, como se trata de uma rodovia federal e nós temos ali uma Polícia Federal atuante naquela região, exemplo, eu vou encaminhar para a Polícia Rodoviária Federal. Eu vou fazer o contato com eles e vou passar a situação para que eles vá fazer o atendimento dessa ocorrência, correto? Isso me impede, talvez, de mandar uma guarnição nossa para o local e aguardar eles chegar? Talvez não, talvez estou oferecendo muito risco lá na BR, por exemplo, com a iminência de um novo acidente. Aí, para resguardar, a gente manda uma viatura, aguarda aí que eu estou acionando o órgão competente. E aí eu aciono o órgão competente e após a chegada de uma patrulha da PRF, né, a nossa guarnição seria dispensada ali no local, né? Porque a gente tem que prever, primeiramente, resguardar a vida, né? Nós temos aqui também o CF 24, que é o CF de encerramento inválido. O que seria esse encerramento inválido? Isso seria, né, um meio de encerramento utilizado pelo despachador da central ou pelos gestores de sistema para situações que se tenha gerado registro para simular algum problema relatado pelos usuários, ou esse tipo de encerramento não tem a finalidade de não computar para fins estatísticos dados neles cadastrados. Seria o CF inválido, praticamente quase não utilizado, certo? Mas seria mais ou menos isso daí. Nós temos aqui os atendimentos encerrados automaticamente após 96 horas da sua criação. Por exemplo, tem um atendimento ali que, passado 96 horas após a geração da ocorrência, não houve por parte dos envolvidos novo processo de encerramento. O devido encerramento, nesses casos, deverão os gestores de cada unidade realizar a correção do correto CF ter sido utilizado e proceder à admoestação aos envolvidos que, por desídia, deixaram de atuar. Enfim, seria esse, mas não é um caso muito corriqueiro nosso, é uma situação bem rara isso daqui, né? Então, assim, vamos se ater mais às outras situações. Vamos se ater agora aqui, ó, no CF21. Por exemplo, esse CF21 já é uma situação que ocorre, né? Que é o atendimento transmitido à rede de rádio para registro via outro sistema ou formulário manuscrito. O que seria isso? O que seria exatamente isso aqui para a nossa função? Esse atendimento transmitido à rede de rádio para registro via SysDepol ou formulário manuscrito seria uma situação seguinte. Digamos assim, situações em que o desfecho do atendimento tenha se dado por preenchimento de formulário manuscrito, né? Ou por registro em outro sistema, né? Aos gestores de cadastrar as informações do formulário manuscrito através do SISEG, buscando manter uma base única de atendimentos realizada na PMRO. Tais situação ocorrerão apenas nos casos de indisponibilidade do sistema mobile. Por um motivo ou outro, a guarnição começou a fazer o atendimento e aí deu problema no tablet, o tablet descarregou, ou por um motivo ou outro o aplicativo do PMRO Mobile pode ter dado alguma inconstância e eles não conseguiram
utilizar. Ou também a guarnição não possuía da tecnologia embarcada no momento e se deparou com a situação, teve que agir e conduziu para a delegacia. Chegou lá, fez a ocorrência diretamente no sistema SISDEPOL, da Polícia Civil, né? Que eu mesmo já presenciei situações em que houve essa necessidade. Seria utilizado isso aqui, esse CF para o encerramento, correto, pessoal? Então, assim, isso aqui foi uma breve explanação sobre os CFs a serem utilizados, né, pelas guarnições de serviço, né? Nós tentamos aqui, deixa eu ajeitar minha boina aqui, que ela deu uma saída aqui, pessoal. Bem, enfim. Mas então, pessoal, como disse aqui, estou aqui, né, aluno ACAP Glauco, tentei dar um breve explanamento aqui com relação ao nosso SEG, tá aqui, ó. Vou até fechar aqui agora, né, já não vou utilizar nenhum encerramento, isso aqui foi só para fins didáticos, né, vou fechar aqui essa situação. Tá ali o sistema SISEG aberto e foi isso aí. Eu espero ter conseguido, né? Apesar da dificuldade de falar, não é o meu forte, mas a gente está tentando contribuir aqui com as atividades, tá? Foi isso aí, um breve abraço.